o Prêmio José Mar Soares para Jovens Naturalistas, que tinha 2 categorias, ensino fundamental e ensino médio. E os meninos trabalhando era uma paixão, era uma coisa incrível. A gente teve algumas experiências muito bacanas, assim, de municípios se mobilizando para isso. Foi uma coisa maravilhosa. Eu pergunto para o pessoal das operações aí, do Conset, se a gente já pode iniciar. Já está todo mundo aqui? A Renata? Sim, estou aqui. Já? Que bom. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma roda de conversa, mais um debate aqui, né? No 4º Encontro Nacional dos Centros e Museus de Ciência, a ABCMC, da Associação Brasileira, ABCMC. E o nosso assunto, já começando, né? Pode começar? São: quais os principais desafios na elaboração das ações de divulgação científica online? Desafio é que não falta, né? A gente vai fazer uma rodada aqui com nossos convidados. Nós vamos ter oportunidade de conversar com centros e museus de ciência com experiências diversas e localizados geograficamente em pontos distintos. Mesmo que estejam no mesmo estado, como é o caso do Antônio Carlos Pavão e do Carlos Wagner, eles estão localizados em pontos diferentes do estado de Pernambuco. E nós temos a Renata Fontanet, do Museu da Vida, ligada à Fiocruz, né, com uma outra experiência no Rio de Janeiro, né? E a gente pode dizer que a gente ainda continua no Nordeste, porque o Rio de Janeiro também é uma cidade bastante nordestina, não é não? Certamente. Eu sou Joyce Santos, eu sou do norte do país, eu sou de Belém, do Museu Emílio Guild. Estou aqui no papel de mediação. Eu peço, então, vamos fazer uma rodada de apresentação. Vocês querem fazer a apresentação quando vocês iniciarem as falas de vocês? Ou a gente faz uma rodada de apresentação dos 3 antes? Ou não precisa? A gente começa na conversa logo. Vamos se apresentar aqui para ver direitinho. Vamos se apresentar, né? Tem gente nova aí que pode não conhecer, então vamos por ordem aí Vamos por ordem de antiguidade, tá bom? Ordem de sabedoria. Ordem de sabedoria. Pode deixar para a Renata. Eu vou convidar, então, o Antônio Carlos Pavão, você inicia a apresentação. Por favor, se apresente para o público. Tá certo, Joyce. Muito obrigado. Viu? Prazer te ver novamente. Viu? Nós já estivemos juntos. Não sei se você lembra aqui no programa. Já sim, já estivemos juntos em outras ocasiões. Certo, exatamente. Bom, eu sou professor de Química da Universidade Federal de Pernambuco. Trabalho com essa área de pesquisa em Química teórica, Química quântica computacional, essas coisas. E também sou diretor do Espaço Ciência. Aliás, com muito orgulho, há mais de 25 anos aí, a gente vem batalhando para manter esse Museu de Ciência aqui em Pernambuco, e com a nossa megalomania, conhecida megalomania pernambucana. Eu sou paulista, mas sou pernambucano também, né? Então, eu estou me referindo ao Espaço Ciência, né? O Espaço Ciência é o maior, o melhor e o mais bonito museu de ciência que eu já vi. Bom, aí estou me lembrando, porque antes eu falava que era das galáxias, essas coisas todas, né? Então, e é isso, e nós estamos aqui, estou até lamentando um pouco, porque nós estamos realizando a 26ª Ciência Jovem, uma feira de ciência que a gente vem realizando também desde o início do Espaço Ciência, né? Aliás, ela tem a mesma idade do Espaço Ciência, o que demonstra a importância que nós damos para a feira, para os programas de divulgação científica, né? Então, nesses 3 dias aqui, 11, 12 e 13, eu estou também dividindo meu tempo aqui com o 4º encontro. E também gostaria de parabenizar a ABCMC, e estou dizendo a equipe toda que organizou esse 4º encontro, né? Dando sequência, né, aos encontros anteriores. Nós realizamos aqui em Pernambuco também o 2º encontro, com muito sucesso, e
Então, nós sabemos as dificuldades de todos nesse período e estar realizando esse encontro aqui é um desafio também. Né? Então, queria agradecer e parabenizar toda essa equipe que está batalhando para realizar esse encontro aqui. Equipe guerreira, né? Isso, então, na sequência, eu vou pedir para o Carlos Wagner se apresentar, que está aqui pelo Museu Ricardo Ferreira. Beleza. Obrigado, Joyce. Diretamente daqui de Petrolina. Eu sou Carlos Wagner Costa Araújo, eu sou historiador, né, me formei lá na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, e no Espírito Santo eu também iniciei as minhas atividades lá no Núcleo de Ciências, né, da Pró-Reitoria de Extensão, enquanto programa, né, de divulgação, né, científica, né. Em 2004, eu venho para Petrolina montar a universidade, ajudar a montar a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Mas eu já conheci o Pavão lá desde 96, desde o início lá do Espaço Ciência, viu, Pavão? Eu lembro muito lá dos encontros lá da Estação Ciência. Do maior e mais bonito das galáxias. O nosso saudoso professor Ernesto Hamburger promovia esses encontros lá na década de 90, né? E aí muitos se inspiraram na Estação Ciência. E eu venho para a universidade, né, ajudar a montar a universidade, e, claro, com esse sabor de trabalhar na popularização da ciência e provocar, né, a divulgação científica aqui na região do Vale de São Francisco. Aqui fiquei, estou até hoje, né, estou concluindo, né, um doutorado aí na área de educação e ciências, né, colaborando aí com a montagem do Museu de Ciência Ricardo Ferreira, que é o único dentro de uma escola pública. Inclusive, agradecer aí ao professor Marcos Ribeiro, que é um dos coordenadores do museu, e a ideia é provocar, né, a partir da educação formal e sem trabalhar essa perspectiva da educação, né, formal ou informal, mas na perspectiva da educação integral, né? Educação integral, sem esquecer os grandes legados aí de grandes figuras, né, da história brasileira, como Ricardo Ferreira, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. E aí nós estamos aqui bebendo da água do rio, né, fazendo um pouco aí de divulgação científica, sem esquecer esses aspectos culturais e históricos daqui da região. E a experiência do Museu Ricardo Ferreira é muito legal, né? Que praticamente é um museu que a gente não tem muito acesso. Essa história daqui a pouquinho. Isso, né? Claro. Agora é só uma apresentação de você. Pois é, Joyce. Aí agradecemos aí, né? Você e o pessoal da organização, mediação, Douglas, Ribamar e companhia, em estar participando aí do encontro, né? E o pessoal que vai estar nos assistindo. Então, um forte abraço, a gente retorna depois aí dessa prosa. Exatamente. Renata Fontaneto, agora é com você. Sim, boa tarde para todo mundo. Obrigada muito pelo convite e agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Eu, enfim, né, meu nome é Renata, eu sou jornalista por formação, me formei na Escola de Comunicação da UFRJ no fim de 2014. Trabalho no Museu da Vida desde o fim de 2014 também, e entrei no núcleo de estudos da divulgação científica, que é um núcleo de pesquisa em divulgação científica do Museu da Vida, da Fiocruz. Entrei como jornalista para, enfim, atualizar site, redes sociais. Fiz diversas e inúmeras coisas ao longo, né, desses anos depois de formada na UFRJ, e atualmente, a partir de março, com a pandemia, eu era, graças a Deus não sou mais a única da minha equipe, mas eu era a única jornalista de um setor novo de comunicação que foi criado dentro do Museu da Vida, o Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público, e eu acabei me tornando coordenadora desse núcleo. Então, atualmente, eu sou coordenadora do Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público do museu, e aí a gente vem fazendo e vivendo muitas aventuras ao longo desses meses de pandemia. Então, vou trazer um pouquinho dessa nossa reflexão. Legal, muito bom.
a gente vai começar, então, as nossas apresentações, né? Vamos começar, então, pelo Museu Ricardo Ferreira, já que o Carlos Wagner estava com muita vontade de falar. Ou a gente começa pelo Antônio Carlos Pavão? Só dos dois? Qualquer um? Não, Wagner mesmo. Vamos lá, Wagner. É com você. Tu está sem voz, Carlos Wagner, você tem que ligar seu microfone. Pronto. Serão 10 minutos aí, ô Joyce? Não me responderam, mas eu acho que é isso mesmo, 10 minutos. Pronto. Beleza, tudo tranquilo? Todo mundo ouvindo aí? Bom, então acho que o desafio que nos colocaram aqui foi o seguinte, né? Quais os principais desafios, né, da elaboração da divulgação científica, né, online, né? Então, vamos passar um pouco aí a experiência, né, do Museu, né, Ricardo Ferreira. Essa nossa página aí no Facebook, nós também temos aí uma página no YouTube, né, e no Instagram, tudo também mantido, né, pelos alunos e por nossos, né, colaboradores. Nós estamos falando aqui de Petrolina, né, Pernambuco, e o Museu Ricardo Ferreira ele fica dentro de uma escola, o Tacílio Nunes, escola pública. Né? Então, eu coloquei algumas questões aqui para pontuar, né, a nossa discussão, né, de desafios, né, online, né, da divulgação científica. Né? Acho que a primeira questão que eu acho que a gente tem que debater, como a gente está numa escola pública, eu acho que tem que debater o seguinte: será que a escola está na internet ou a internet está na escola? Né? Então, acho que um grande desafio revelado aí durante a pandemia é que muitas vezes não acontece nenhum e nem outro, né? Todo mundo está achando que a escola, né, está ali com a sua rede bonitinha, tudo conectada, os alunos todos com acesso, principalmente a escola pública, né? Mas o desafio é a escola estar na internet, né, com as suas páginas. Talvez os alunos estejam, né? Os alunos estejam conectados e se articulando nas redes, mas é um desafio enorme você fazer o processo de inserção, né, da escola nesse universo da internet. Outra coisa é a conexão. Se você andar aqui em Petrolina, a poucos quilômetros, nos núcleos de irrigação, a gente começa a ter dificuldades na internet, ou seja, a internet funciona bem onde tem gente e se for bairro de classe média, funciona bem. Ali você tem ali, né, uma boa conexão de fibra ótica, etc. Vai afastando, vai complicando. Né? Outra coisa é equipamentos. Né? Aqueles equipamentos ali dos anos 90 e 2000, né, dos vários programas de governo, a gente percebe que está tudo sucateado, né? Então, a dificuldade é enorme. Né? E aí eu coloquei também, você não tem, às vezes, 1G, 2G, 3G, 5G, ou 0G, né? Então, a dificuldade é enorme. Isolamento. Então, como fazer divulgação científica com isolamento do campo? Então, a gente vive essas contradições, né, da educação, né, brasileira. Outra coisa que revelou muito para a gente aqui é a formação de professores. Né? A gente percebe que, para fazer ações de educação do ponto de vista integral, não é trivial, não é só ligar, né, a câmera e colocar um quadro e o giz, né, ou a caneta e mostrar para o aluno. Não é trivial. Né? E outra questão que eu coloquei, será que o virtual vai superar o real? Provavelmente não. E a escola, será que vai ter que ser reinventada dentro desse contexto? Provavelmente sim, aquele novo normal, eu acho que a gente não vai retornar. Então, eu acho que outra questão que a gente está enfatizando e que vai pontuando as ações do Ricardo Ferreira é bater em algumas teclas, né, desses percentuais que vêm nos assustando, né? Percentual que acredita que a Terra é plana, movimento antivacina aí agora mais do que nunca, aí, de um a cada 4 brasileiros aí não querendo ser vacinado, né, para
em relação às questões, né, da Covid, né? E aí a gente promove aqui no Museu Ricardo Ferreira, esse da esquerda é o Ricardo Ferreira, né? E o da direita, na minha tela aqui, é o Anísio Teixeira, ou seja, o que está em preto e branco aí é o Anísio, né? O coloridinho aí é o Ricardo Ferreira, os dois aí com a mão no queixo aí, né? Pensando e inspirando um pouco as nossas ações. Anísio é uma figura, né, a provocar aí a educação do ponto de vista, né, integral, né? A perspectiva até das próprias feiras de ciências, e já defendia lá desde o Manifesto de 32, né? E para educar tem que ser através de métodos objetivos, menos empirismo, foco no aluno, na totalidade do indivíduo. E o mais engraçado é que o Anísio tem umas cartas aí que a gente está pesquisando aí, no CPDOC, que o Anísio tem um forte diálogo aí com José Reis, né, considerado aí o caixeiro viajante, né, das feiras de ciência, um dos grandes teóricos do Brasil das feiras de ciência. Então, breve, a gente está publicando umas coisas aqui do Museu Ricardo Ferreira, desses diálogos aí da educação entre Anísio, né, e José Reis, né? Anísio sempre foi um defensor, né, da ciência, né, dentro da escola, do ensino por investigação, né, poder de transformar, né, a educação através, né, da ciência, através desse diálogo, né? Aqui são alguns documentos da década de 60 em que o próprio Anísio já falava, né, sobre as feiras de ciência. Aqui é uma carta, depois a gente vai estar revelando aí numa publicação, né, do diálogo do Anísio com o José Reis, focando na questão aí das feiras de ciência, da publicação de um livro republicado recentemente aí pela Luísa Massarani, né, Educação, né, Investimento, né? E aí, assim, o Anísio Teixeira sempre nos inspirou aqui, né, de colocar mais perguntas e menos respostas dentro do processo, né, educacional. Aí mais documentos, né, e como o tempo aqui é curto, a prosa nossa aqui é rápida, já estou controlando o meu tempo aqui. O que nós fizemos e estamos fazendo durante o distanciamento da Covid-19? Nós iniciamos uma série de lives, né, são semanais, né, a cada semana tem um diálogo aí com uma figura importante, né, do Brasil, e importante aqui na nossa região. Então, nas nossas lives, fala professor e fala também aluno do ensino básico e do ensino médio, né, da educação, do Fundamental 2 e do Fundamental aí do ensino médio. E aí, veja bem, esse é o nosso YouTube, já tem lá mais de 50 vídeos, né? Eu gostaria de começar por esse vídeo aqui, que é um professor daqui da região, do Sertãozão aqui, professor Gilmar, e ele fez um concurso de fotografia, né, com fotografias com os alunos dele do oitavo ano. Nós fizemos essa foto aí, uma foto da Soraya Alves, depois nós fizemos uma prosa com a Soraya, né, e Soraya é uma aluna da oitava série, né, e mais engraçado que ela fez a live no celular, que era da avó, e a mãe dela estava a 100 quilômetros de distância aqui na região, porque o sertão, as distâncias não são próximas, né, e estava lá, depois foi prestigiar, né, a Soraya e o Gilmar, que é um professor de biologia da rede estadual daqui de Pernambuco, né? Então, fizemos essas conexões aí do professor, né, com a educação básica. Depois começamos a provocar a parte da astronomia, dialogando aí com as Olimpíadas, né, através do professor Canário e do Gerard Cata Preta, né? Detalhe, a gente fazia isso tudo em 1 hora, nunca passava de 1 hora, porque essas atividades de divulgação científica online, ficar mais de 1 hora é uma tortura, né? Ninguém aguenta. Então, nós percebemos que passava de 1 hora, o povo ia saindo aqui. Né? Depois fizemos também um diálogo com a professora Roseli, para estimular as feiras de ciência aqui na região, no estado. Colocamos depois aí, importante isso aí, 120 anos do Anísio Teixeira, né, com a equipe lá da Fundação Anísio Teixeira, de Caetité e de Salvador, né? Também nós fizemos esse diálogo aqui são professores aqui da educação básica, da Bahia, né? Que é o professor, né, Luiz Carlos, que é um dos grandes incentivadores de feira de ciências ali na região sul da Bahia, né? Aí Meninas na Ciência, coordenado aqui
por uma parceira nossa, que é a professora Ana, né? Aí nós fizemos 2 programas dando foco, um chamado Diálogos Impertinentes, muito inspirado ali na TV Cultura, no programa ali da década de 90, e debatendo questões aí de gênero, né, exclusão, questão de racismo, etc. Né? Você vê que os cartazes aí são bastante provocativos, né? E colocando muito elemento da cultura, né, regional. Fechamos com o professor Ildeu em setembro, estamos na fase de escrita de artigos aí para o IPEC, né? Participamos aí da Escola de Atenas, viu, Pavão, para te homenagear aí, colocamos a galera toda do Museu Ricardo Ferreira dentro da Escola de Atenas, a galera, né? Nosso lema, não estamos fazendo nada disso, mexendo em tudo, estamos mexendo muito em computador, não estamos malinando com nada, né, tal. E essas referências nossas aí, Ricardo Ferreira, Nesta Burger, Zé Reis, está tudo fechado, aí ninguém está fazendo nada, né? As escolas não está tendo feijoada, né? Então estamos sem financiamento, né? Porque você vê que isso aqui é tudo antes da pandemia, viu, gente? Isso aí, né? Isso aí, financiamento para participar das feiras de ciência a nível regional, né? E estadual, né? Aqui um foco, né? Então, aqui um pouco as nossas ações aí, fotografias, né? E fica um pouco a inspiração, né? Do nosso jovem aqui, estudante. E eu termino a minha fala nos meus 10 minutos para a gente debater algumas coisas aqui, tá bom? Muito bom, Carlos Wagner. Eu posso dizer que vocês estão nas melhores companhias, hein? Paulo Freire, Anísio Teixeira, José Reis, Ricardo Ferreira. Quem falta nessa história, né? E fora os professores que estão na ativa ali, movimentando e convocando seus alunos. Grande companhia mesmo. A pandemia, quando chegou, do novo coronavírus, ela mudou totalmente a nossa vida, né? Pessoalmente, institucionalmente, cruzando e forçando a gente a procurar outro esquema de trabalho, né? Outros projetos, ou aquilo que estava sendo dito que deveríamos fazer. Viver uma vida online com mais intensidade, estar no mundo da web. O próximo a falar, então, é Antônio Carlos Pavão, para contar como é que foi esse desafio de passar desse mundo que era presencial e online para ser um mundo online. Tá certo, Joyce. Muito obrigado. Queria mandar meu abraço aqui das pessoas que eu estou vendo aqui, o Miguel, a Carol, quem mais tem aqui? Eu estou vendo o povo aí, nossos amigos e amigas aí. Veja só, eu acho que estamos diante de uma grande descoberta. Descobrimos um mundo que já existia, né, mas que não era habitado, né? Então, agora a gente está ocupando esse mundo, né? E eu acho que isso, bom, é claro, abriu muitas, como toda grande descoberta, né? Toda grande descoberta abre um mundo de perspectivas, né? E é isso que está acontecendo agora. E os desafios, então, são inúmeros, né? A cada momento é um novo desafio, né? Temos muitos. E é ótimo, nós queremos viver num mundo de desafios, né? Claro, e nós estamos ainda num extremo, né? Porque estamos começando aqui, aprendendo a fazer essas coisas e a gente vai chegar num meio termo aí, eu acho, né? Quer dizer, porque, gastando o meu latim aqui, in medium stat virtus. A virtude está no meio, né? Então, a gente vai... Estamos agora no início de um processo, né? Eu também acho que vale a pena a gente ficar atento e não se empolgar tanto, vamos dizer também assim, né? Porque eu me lembro do Roquete Pinto, quando a história do rádio, como se começou a se popularizar o rádio, ele falou assim, bom, agora a educação, o problema está resolvido, né? Podemos chegar a qualquer canto, e né, com a TV foi a mesma coisa assim. Lembra das TV que botava antena parabólica em todas as escolas, tudo, né? E agora é a internet, né? Então, mas o que de fato está acontecendo é que a comunicação, todos nós sabemos,
se ampliou muito, né, a nossa comunicação, né? Então, por exemplo, no início agora, o que tem acontecido muito? É live para tudo quanto é lado. Então, tá, isso é uma estratégia, mas você pergunta quais os desafios. Bom, mas live chega uma hora que já começa vamos dizer assim, a encher um pouco, vamos falar assim, né? Então, aí qual é a alternativa? Não vamos abandonar as lives, claro que não, mas tudo assim um aprendizado, né? Que nós estamos aqui, né? Agora, eu acho que é uma coisa muito boa, porque tem os influencers aí agora, né? Esses tais aí, influenciador de moda, influenciador de não sei o quê. Nós temos que ser os influencers da ciência, né? Então, a gente tem que aprender e atropelar esse povo que nunca é de nada, não sei o quê. Agora, de repente, tem uma voz toda. Ih, não quero falar mal de ninguém, mas aí vem um Felipe, não sei o quê, aí, e tem não sei quantos milhões, não sei o quê. Então, eu acho assim, nós vamos ter que ocupar esse espaço, e aprender a ocupar esse espaço de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma eficiente, né? Eu vou, assim, para dar alguns exemplos, assim, o que desses desafios, né? Como que a gente tem respondido, né? Eu vou só pegar o exemplo do Espaço Ciência. Estou projetando aqui o site do Espaço Ciência, e então, nesse período, né, tudo a toque de caixa assim, né, porque a gente teve que aprender muito rápido, e não aprendemos, estamos aprendendo ainda, né? Então, a gente continuou fazendo aquilo que nós fazíamos normalmente no museu. Então, por exemplo, nós temos uma programação anual de eventos, assim, de efemérides, celebrar efemérides. Dia do Químico, Semana do Manguezal, Semana dos Povos Indígenas, Semana do Meio Ambiente. Então, a gente tem uma programação anual de eventos. Então, nesse período de pandemia, a gente continuou seguindo essa programação e fomos fazendo várias atividades assim, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o Wagner já falou agora há pouco aqui. O que nós fizemos? Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós lançamos... Bom, vou falar primeiro dessa atividade que o Wagner já falou, que é a Escola de Atenas. Então, a Escola de Atenas, acho que todos sabem, é um mural, um painel que o Rafael de Sancho pintou em 1510, 12, lá no Salão de Assinatura, do lado da Capela Sistina, lá no Vaticano. Então, lá na Escola de Atenas, que é essa figura aqui, né? O Rafael de Sancho colocou todos os grandes pensadores, filósofos, que tinha sido acumulado até aquela época, né? Então, nós falamos o seguinte: bom, vamos reconstruir a Escola de Atenas, por exemplo, de Pernambuco, por exemplo, da sua escola ou da sua cidade. Então, durante a Semana Nacional, nós lançamos fizemos um layout aqui da Escola de Atenas e distribuímos. E as pessoas, então, elas montaram diversas escolas de Atenas. Eu estou mostrando aqui uma escola de Atenas do Departamento de Física aqui da Universidade Federal. Era uma foto antiga que foi montada aqui. Aparece o Ricardo Ferreira aqui, o ex-ministro Sérgio Rezende aqui, Fittipaldi, Sérgio Mascarenhas, é importante, grande Sérgio Mascarenhas. Bom, aqui é uma escola de Atenas que foi construída, né? E então nós recebemos durante esse período da semana várias escolas de Atenas aí que as pessoas montavam em escolas, em cidades, enfim, foi uma das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A outra
foi essa daqui, que foi repetir o experimento, a Terra não é plana, foi repetir o experimento de Eratóstenes, que mediu o raio da Terra lá em 200 anos antes de Cristo ainda, né? E então nós repetimos esse experimento aqui. Então, durante a Semana Nacional, as pessoas puderam, em sua casa, em suas casas, fazer o experimento, que bastaria medir um determinado horário, medir a sombra de uma haste, a sombra no Sol, né? E também tem uma componente política aí, diante desse negacionismo todo, trabalhar com a semana a Terra não é plana. Mas eu quero só destacar esse tipo de atividade, porque, veja só, é uma atividade que a gente pode fazer online, à distância, mas que continua sendo uma atividade experimental. Porque, nesse momento que nós estamos vivendo aqui de internet, vamos dizer, de mundo, internet, de repente a coisa fica muito só na tela do computador. A gente tem que resgatar isso, que é atividade investigativa experimental, né? Então, nós também temos e casou muito bem durante esse período, nós temos uma atividade promovida pelo Espaço Ciência, que é o Torneio Virtual de Ciência. Ele já existia há 4, 5 anos aí. O que é esse torneio? Nós, durante o ano, nós lançamos uma média de 7 desafios, e que esses desafios são resolvidos por um grupo de alunos em cada escola. Então, você tem os desafios que a gente tem. Bom, esse é o primeiro desafio. Escolha uma área de sua região que mora, pesquise dados sobre ela agora e no passado, e analise as mudanças e impactos sofridos. É o primeiro desafio desse ano. Agora, o desafio que está no ar agora nesse período é o desafio de repetir porque durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a gente fez o experimento de Eratóstenes, e também virou um dos desafios também, né? Então, esse torneio se encaixou muito bem nesse período de pandemia, nesse período de se trabalhar à distância, né? E as escolas continuaram as suas atividades também. Assim. Bom, eu estou vendo que já estourou o meu tempo aqui, meus 10 minutos de falar, viu, Joyce? Mas só queria dar alguns outros... Vou falar rapidamente algumas coisinhas aqui. Como eu disse, nós estamos fazendo as feiras de ciência. Hoje, estamos aqui com a apresentação. Entre hoje e sexta-feira, teremos a apresentação de cerca de 300 trabalhos na nossa feira de ciência jovem também, né? Então, nós temos lançado diversas atividades, provocado o público com diversas atividades, né? A gente tem lançado também, por exemplo, tem o Desafio Fora Corona, tem o Ciência, Minha Casa Tem Ciência, enfim, são diversas atividades que, durante esse período, a gente tem desenvolvido aqui no Espaço Ciência. Bom, durante a conversa de hoje, eu posso ainda dar mais detalhes disso e mais falar alguma coisa a mais. Mas, para um esquentamento, vamos dizer, é isso que eu gostaria de falar. Legal, Pavão. Você trouxe umas coisas assim muito bacanas, que são, e uma palavra que é essencial, provocação. Né? A gente está sempre olhando, observando, mas quem nos move? Quem nos está mexendo? Quem está mexendo para fazer o quê? E, na sequência, então, nós temos a Renata Fontaneto, do Museu da Vida, Geração Nova, Sangue Novo. Né? Vamos ver o que a Renata está trazendo para a gente. E ela foi muito modesta na apresentação dela, ela tem um currículo muito bacana. Renata, a palavra é sua. Na verdade, depois que eu terminei, obrigada, Joyce, pela delicadeza, pela sensibilidade. Eu acho que também eu deixei de falar, depois que eu terminei de falar, eu pensei que eu gostaria muito de ter dito que a minha orientadora está aqui assistindo, que eu quero mandar um beijo nível Xuxa, beijo, Mari, tem outras pessoas do Museu da Vida também, e eu estou no mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz.
né? Então, para mim também um movimento muito de pensar neste exato momento como que a pesquisa pode informar a nossa prática e como que a nossa prática pode informar a pesquisa também. Então, estou aqui como jornalista e praticante de pesquisadora, né, ao mesmo tempo. Eu quero só perguntar, na verdade, falar duas coisas. O Moacir, que está na equipe de produção, ele me mandou aqui um zap no privado falando que a gente tem tempo para debate, e ele até colocou no chat que vai até às 18, então que a gente pode ficar tranquilo com o tempo, né, relativamente mais tranquilo. E a segunda coisa é, eu compartilhei a minha apresentação com vocês. Vocês passam ou eu passo aqui? Vocês pediram por e-mail e eu tinha enviado. E aí, eu posso apresentar, tá? Aqui, é só porque eu não sei qual é o que vocês estão preferindo. O Conceito não falou até agora, acho que você pode apresentar por aí. Tá, então eu vou pedir ajuda de como eu posso ajuda para universitários. Peraí. Eles estão falando que eles podem passar também, Renata. Deixa eu ver, acho que foi. Então, vocês estão vendo a apresentação, certo? Agora sim. Show. Então, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês, primeiro, antes de tudo, 3 desafios que eu percebi dentro do Museu da Vida ao longo desse período de pandemia, né? E como que como que esses desafios se dialogaram, né, com as nossas dificuldades para poder implementar as nossas ações depois que o museu fechou as portas. E também vou trazer depoimentos de alguns divulgadores de ciência, né, de diferentes partes, de diferentes estados, a partir de uma enquete muito informal que eu fiz no meu Twitter, mas eu fiquei preocupada em trazer também a opinião de outras pessoas para esse nosso debate de hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, né, que eu acho que é talvez o maior desafio, para quem estamos comunicando e se nós estamos conscientes sobre as pessoas que nós já estamos excluindo. Porque, como muito bem foi falado, a internet é sim ainda um grande gargalo dentro do nosso país. Eu trouxe aqui, isso é um print de um resumo, né, de uma pesquisa que acontece anualmente, e é a TIC Domicílios, que investiga a quantidade de domicílios brasileiros que apresentam acesso à internet e também as tecnologias de informação presentes em cada casa. E aí, temos aqui que 71% do Brasil, né, de acordo com os respondentes da pesquisa, tem acesso à internet. Mas, vamos destacar aqui um dado que eu acho que é onde a gente já está perdendo gente, né, quando a gente faz atividade de divulgação científica online, que são essas pessoas, principalmente das classes D e E. São as pessoas que têm menos acesso à internet, são as pessoas que a gente, com certeza, já está deixando, né, muitas pessoas dessas classes a gente já está deixando de atingir. E está cortado aqui esse quadro à direita, mas eu vou ler aqui para vocês. Em azul, esse 44% são as pessoas que têm acesso à internet por cabo ou fibra ótica. Em vermelho, 27% por conexão móvel via modem ou chip 3G, 4G. E em 6% a conexão DSL, por linha telefônica. E aí, assim, a partir disso, né, a partir dessas pessoas que a gente já deixa de atingir, a gente precisa se perguntar se a gente está consciente sobre o nosso público-alvo. E tem uma questão que a gente vivenciou esse ano no Museu da Vida, que foi quando a gente fez a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um mega evento na Fiocruz, até ano passado, né, totalmente presencial, e a gente recebia muitos alunos de escolas com professores, de terça a sábado, e a gente deixou de ter esse público esse ano, né? E eu acho que quando a gente, por exemplo, faz uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia totalmente online, eu acho que a gente precisa ter em mente que o público que a gente estava acostumado a receber presencialmente, e principalmente essas pessoas que têm menos acesso à internet, a gente não vai conseguir dialogar com essas pessoas como a gente gostaria de dialogar. Isso é uma realidade, isso é um fato. E eu acho que outra coisa que a TIC Domicílios traz também, que eu acho que é muito interessante, é a quantidade de pessoas que acessam a internet apenas pelo celular.
porque é uma tecnologia mais barata, por exemplo, do que um notebook, do que um computador de torre, e essas pessoas também têm aqueles planos de dados mais baratos, né? Não aqueles pós-pagos, mas, enfim, um pré-pago que você consegue ir numa banca de jornal e carregar o celular. E aqui nessa última linha tem o seguinte: a área rural com 79% e as classes D e E com 85% concentram o uso exclusivo, ou seja, são as pessoas, são os grupos sociais que mais acessam a internet pelo celular. Eu acho que isso é um desafio, mas também pode ser uma oportunidade. E aí isso dialoga com esse próximo slide que eu estou trazendo, que é: será que a mobilização pelo WhatsApp pode ser um caminho para a gente pensar a possibilidade de divulgação científica online? Essa mensagem aqui que eu trouxe é um print de uma amiga minha, uma rapper negra, trans, maravilhosa, de Niterói. Ela é moradora do Morro do Palácio, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E ela começou durante a pandemia, não sei se foi a partir de março, acho que foi a partir de abril. Ela começou a me mandar essas notícias relacionadas ao novo coronavírus, informando etapas do que estavam acontecendo, né, em nosso país. Então, quando aumentou o número de casos, quais eram os tipos de prevenção, como que as pessoas podiam se proteger dentro de suas casas, quando as vacinas começaram a ser aí, né, para as fases 2 e 3. E eu achei isso genial, porque eu acho que muitas dessas pessoas com pouco acesso à internet, que utilizam a internet principalmente pelo celular, elas têm o WhatsApp como ferramenta, uma das ferramentas principais para poder dialogar com as pessoas. E aí é interessantíssimo, porque aqui no final da mensagem ela coloca a hashtag Jovens Comunicadores. E aí eu vou ler o que a Elaiô falou para mim sobre essa iniciativa. Foi uma iniciativa da Bem TV, que é uma TV, né, que fica ali em Niterói, junto com diversos movimentos sociais, e teve a participação da Fiocruz também. O objetivo era criar uma rede de informação segura entre jovens de favela e nas favelas em geral. E outra questão também que eu fico que me soou assim um botãozinho que genial é que, além de ser feito por jovens, para jovens e para pessoas moradoras de favela, isso é uma excelente forma de tentar combater um pouquinho a quantidade de desinformação que pode acontecer pelo WhatsApp, como a gente bem sabe. Então, assim, será que a gente poderia, talvez, estar investindo menos em lives e passar a investir em informações curtinhas só para o canal do WhatsApp, né, como forma de distribuição? E aí, o terceiro ponto que eu trago, que eu acho que foi uma realidade para a gente, né, no Museu da Vida, é a nossa necessidade hoje em dia de pensar, para além dessas pessoas que a gente já está deixando de incluir por ser uma comunicação totalmente online, as pessoas que, por direito, devem, por serem cidadãos com direito, pessoas com deficiência, elas devem ter acesso a informações científicas, tecnológicas e de saúde, porque isso é um direito. Então, eu trouxe essa apresentação aqui, na verdade foi uma live que a gente fez no Instagram do Museu da Vida com a Nina da Hora, que é uma podcaster e uma youtuber maravilhosa do nosso país, moradora aqui do Rio de Janeiro. E aí teve uma seguidora nossa, essa seguidora, a Il Soares, colocou assim: imperdível, como ser imperdível sem acessibilidade? E ela está certíssima, né? Porque a gente também, ao fazer atividades completamente online, se a gente não coloca um intérprete de Libras, uma audiodescrição e outros recursos de tecnologia assistiva, estamos deixando de falar com pessoas que têm direito à informação científica e tecnológica. E nós, como divulgadores científicos, nós deveríamos ter a responsabilidade, né, e o compromisso de também falar com essas pessoas. E é um desafio, porque muitos museus não têm grana para incluir recursos de tecnologia assistiva. São recursos que demandam dinheiro, demandam financiamento, investimento, mas é uma realidade. A gente também, talvez estejamos não contemplando totalmente essas pessoas, e a gente precisa pensar nisso. E mais um ponto que eu gostaria de trazer é que, na verdade, isso é uma provocação. Quando a gente faz atividades completamente online, eu fico preocupada se, por exemplo, com a quantidade de lives que a gente tem,
se a gente continua apostando muito num falatório, né, de quem está dentro da ciência e deixando, obviamente, por estarmos dentro de casa e confinados, deixando de dialogar com pessoas que deveriam estar construindo a atividade junto conosco, moradores, professores, representantes de movimentos sociais. Então, eu deixei esse slide aqui apenas para a gente poder ter noção de que talvez a gente esteja fazendo um modelo de déficit bastante ao longo da pandemia, e a nossa realidade de pandemia e de distanciamento ainda vai perdurar em 2021. Como que a gente poderia trazer pessoas para construir as atividades junto com a gente? E aí eu vou tentar fechar aqui rapidinho, mas o que eu decidi fazer? Eu sou uma pessoa dentro de um museu de ciência da Fiocruz, sob uma realidade específica, e aí eu pensei assim, o que outros divulgadores de ciência estão pensando e quais são as dificuldades, os desafios que eles estão vivenciando, né, ao longo desses últimos meses? E aí eu lancei essa pergunta, bem no tema do que a gente está conversando aqui hoje, lancei essa pergunta no meu Twitter, numa enquete super informal, para ver o que as pessoas responderiam, né? E aí, eu peguei todos os textos de todas as respostas e, por curiosidade, eu pensei assim, quais seriam as palavras que mais apareceriam, né? Será que alguma nuvem de palavras me informaria alguma coisa e poderia trazer informações bacanas? E assim, eu acho que essa nuvem de palavras não informa muito, mas eu achei curioso, eu coloquei ela na apresentação, porque as primeiras frases que eu li ao tentar, né, ler essas informações que estão aqui, foi o seguinte, para que ciência, divulgação para que público, e falta gente. Mas tem uma que é mais óbvia ainda, que eu só li depois, que são as 3 primeiras palavras maiores aqui, que é divulgação para quê? E tem, eu acho que uma coisa muito interessante, que são palavras que estão aparecendo, tão menorzinhas, mas estão aparecendo também em maior evidência, que é bolha, lives, aqui quase no cantinho esquerdo, e lá embaixo, equipe e infraestrutura. E aí, bem, eu tentei perceber alguns discursos que as pessoas trouxeram, algumas coisas que as pessoas falaram mais, e tentei condensar isso em alguns grupos, né, de discurso. O que as pessoas trouxeram? Ao todo, foram 24 respondentes, e aí a primeira coisa que eu percebi foi falta de equipe e estímulo da instituição. Por exemplo, a Ana, ela falou, né, amadorismo, falta equipe qualificada. A Mari, né, ela trouxe muito essa questão, eu vou ler aqui, também acho isso acrescenta um problema estrutural, que é o de pessoas mais velhas da academia que acham que qualquer um faz mesmo, logo, não procuram recursos para as pessoas mais novas se aperfeiçoarem. E tem o Tiago, que é um astrônomo do Observatório do Valongo aqui no Rio, que ele falou assim, não temos apoio institucional. Na academia brasileira, a divulgação depende da iniciativa individual de cientistas, pois quase não há investimento ou infraestrutura de comunicação, via, por exemplo, assessorias de imprensa. Segundo ponto que eu notei, a estrutura da ciência. Eu vou ler aqui o diálogo do Bernardo, ele colocou vários tweets, se não me engano, 5 ou 6, e é muito interessante. Deixa eu só perguntar, eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, né, mas eu posso seguir? Eu não estou... Estourou, mas como a gente tem tempo, se os dois concordarem, Carlos Wagner e o Pavão, acho que a gente pode seguir. Vocês concordam? Na boa, né? Então, Renata. Claro. Então, beleza, eu vou seguir. Eu vou ler aqui 2 tweets do Bernardo Egito, que eu não coloquei. Ele, inclusive, é meu colega no mestrado de divulgação da ciência, tecnologia e saúde, uma turma, se não me engano, 2 turmas ou uma turma abaixo da minha. Ele trouxe muito essa questão da estrutura da ciência, e o Bernardo falou assim, existe o desafio das prioridades do cientista, que às vezes precisa trabalhar para pagar conta e enquanto a divulgação fica como hobby. No final, a divulgação não tem o apoio nem da sociedade, que foca em sobreviver sob a pressão de produzir, nem da academia, que desenvolve uma esteira de rolagem científica. A divulgação perde a sua nobreza, caindo na vontade individual de se fazer. E aí ele continuou com isso daqui, que é a nobre e necessária missão do cientista e potencial divulgador, formalmente falando, de trazer a ciência para a sociedade, falha por causa da própria estrutura da ciência. É trágico porque a divulgação científica não é só hobby, é divulgar para onde vai ser o imposto. E na mesma linha,
A Iana trouxe essa questão dela ser uma doutoranda, né, e ter dificuldade para conciliar essas diferentes vontades dela, né, continuar a pesquisa enquanto doutoranda e fazer divulgação científica. E uma questão que eu acho que é importantíssima da gente considerar, que é o sexismo dentro da academia. Que na segunda fala ela colocou assim: sempre aparecem pessoas para questionar minha capacidade por eu ser mulher. Não sei como é para vocês na área da comunicação, mas na ciência isso é extremamente recorrente. E é algo que não costuma ocorrer com meus amigos que estão fazendo divulgação por aqui também, amigos homens, né? E aí eu acho que a gente deveria considerar também, além dessa estrutura que engessa o cientista, enfim, o divulgador que divulga pesquisa por ser a ciência uma esteira de rolagem, a gente também precisa considerar as mulheres que estão sendo silenciadas e que continuam sofrendo machismo e sexismo dentro da academia. E que, por isso, tem a sua divulgação científica prejudicada. A linguagem também foi outro ponto trazido pelas pessoas, tanto a linguagem, né, por exemplo, na fala do Rafa Bento, poucas iniciativas digitais começam de necessidades e com linguagem que realmente se adequam às audiências, normalmente surgem de necessidades e linguagem do próprio divulgador. Quanto também a linguagem de tentar colocar, não em termos técnicos, mas tentar falar com as pessoas numa linguagem um pouco mais do dia a dia, como foi no caso da jornalista Juliane. Enquanto jornalista, posso dizer que a maior dificuldade de tudo que envolve ciência é aproximar o assunto das pessoas, tornar palatável mesmo ou não da liga. Caminhando aqui para o final, conhecer o público e os objetivos foram outros pontos trazidos. Por exemplo, o Luiz Bento, ele falou que, para mim, o principal desafio é saber o seu objetivo. Normalmente, produzimos pensando no que achamos que o público vai gostar, o que falta de conteúdo online em português Brasil sobre o assunto, mas nunca pensamos por que divulgamos, qual o nosso objetivo fazendo isso. E aí eu perguntei para ele, você acha que vale, além de saber exatamente o que você quer como divulgador, tentar conciliar com o que o público quer? E aí ele respondeu, o objetivo não pode nunca ser separado do que o público tem interesse. Mas, enfim, acho que a gente sabe que na prática a gente tem bastante iniciativa que costuma pensar mais no que o cientista, né, gostaria de divulgar, no que o público gostaria de construir junto com a gente. Acho que vocês, né, muitas pessoas aqui são da área da educação, vocês têm uma experiência maravilhosa de saber como que a gente pode construir coisas com as pessoas, justamente por essa questão da educação crítica e reflexiva. Vou tentar pular aqui rapidinho, só para acelerar um pouco. A bolha, né, essa entidade bolha apareceu também na fala das pessoas, né? A Meg, por exemplo, falou que a gente fala, mas as conversas ficam sempre nas mesmas rodas, sempre no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Acho que um grande desafio é trazer mais vozes, mais diversidade para as conversas de jornalismo, de ciência e divulgação científica. E também a Virgínia gostaria de falar, né, para fora da sua bolha. E a própria internet, além, não somente por causa da estrutura, né, e do acesso que as pessoas têm à internet, como também nessa fala aqui, que eu não coloquei o nome da pessoa porque ela me mandou no privado, ela falou que, fora tudo isso, e agora considerando tanta atividade, né, para 2 iniciativas que ela está fazendo, para mim o pior tem sido o grande número de lives. Nos primeiros meses pareceu que o formato se popularizou e muito mais gente passou a consumir, mas agora acho que já está bem mais difícil alcançar a audiência. E bem, acho que depois disso tudo são muitas provocações, muitas reflexões, por isso que eu coloquei o título dessa apresentação de beliscões, para a gente poder pensar, né, sobre como que a gente pode, qual é de verdade o nosso desafio, que para cada pessoa vai ter um desafio diferente, de acordo com a sua própria realidade, e como que a gente pode trabalhar em cima desse desafio sem esquecer o lado do público. E é isso. Para quem tiver Twitter, fiquem à vontade para me seguir, meu e-mail institucional está aqui, e obrigada. Muito bom, Renato, você trouxe coisas muito ótimas, você lembrou de uma questão essencial aí, que foi tocada, na verdade, pelo Carlos Wagner logo no início, mas você trouxe os dados, né, de quem está consumindo através do quê, né, e quem fica fora dessa jogada, que é o público, né? Que público é esse? De que nós estamos falando? Para quem estamos falando, que público é esse?
Tem uma questão que já foi levantada aqui no chat pelo André Luiz Schmidt da Silva, né? Ele pergunta para você, inclusive, mas acho que está aberto aos outros dois também. Apesar de nem todos terem acesso à internet, ela ainda possibilita alcançar um público maior do que um evento presencial, uma vez que um evento online pode ser transmitido para todo o país, um evento presencial seria regional. Qual é a sua visão sobre isso? E ele complementa, não seria, então, o caso de pensarmos em eventos híbridos? Híbridos no sentido presencial e online, né? Pelo que eu entendi. Mas isso quando a pandemia for necessária, né? Quer dizer, quando ela possibilitar isso para a gente. Pois o híbrido ficou aqui vago na questão, e depois uma colocação da Tatiana, que fala também sobre a localização dos museus de ciência, enquanto majoritariamente concentrada em grandes centros no litoral do Brasil. Eu acho que o modelo híbrido, ele está falando isso, presencial e virtual na pós-pandemia, é a melhor escolha. Mas eu tenho uma questão aí, né? Todo mundo que está fazendo análise com relação à pandemia faz os alertas dizendo que a situação que nós estamos, ela vai ser o nosso normal, né? O que vivemos hoje é o normal que viveremos nos anos vindouros que estão vindo aí. Momentos de abertura, momentos de fechamento, se não é a Covid-19, será uma outra doença, com outro tipo de propagação que virá alterando e afetando a nossa forma de viver, como está acontecendo agora, nesse momento. Então, considerando que a gente vive agora, nesse momento da pandemia, que não vai se resolver em um mês, nem em 2 meses, mas ainda vai se levar até o ano de 2021, o que vocês três consideram com relação a essa questão da possibilidade de fazermos uma estratégia híbrida, presencial, virtual? Muitas coisas já foram colocadas aqui por vocês. Veja só. Olá, Renata. Peraí. Quando tem disputa é ótimo. Eu acho muito. Veja só, isso que estou dizendo, que eu digo assim, a gente não pode ir para um extremo, tem que encontrar a virtude no meio, né? Então, a gente tem que aproveitar todo o potencial que nós estamos descobrindo agora com essa comunicação à distância, mas sem deixar, sem abandonar aquilo que é a essência nossa, que é a atividade experimental. Os museus são interativos, estamos falando de museu de ciência, né? Uhum. Os museus de ciência são interativos. Interativos, a pessoa tem que mexer, tocar, ou ter emoções, né? Então, isso a gente não pode perder. Então, eu dei um exemplo de como que o exemplo do experimento de Eratóstenes. Aliás, experimentos globais, né? A gente pode fazer agora. Se vocês se lembram, nós fizemos aqui, teve um experimento global em escala mundial, né? Que é o pH do planeta que nós tivemos, vocês se lembram disso, né? Que eram distribuídos alguns kits de indicadores ácido-base e as pessoas mediam o pH de fontes naturais de água. E isso ia para um site e a gente tinha uma visão global da qualidade da água no planeta. Esse é o outro experimento que eu falei de Eratóstenes, mas tem várias atividades que nós podemos programar e que resgatam essa interatividade. Quer dizer, se soma, né? Se soma ao que nós estamos vivendo hoje à distância, né? Então, esse é o desafio realmente nosso. Porque alguém falou aí, bom, a Renata mostrou, né, também aqui, né, que a live já está dando nas canelas aí, ninguém quer mais, já está. Então, a gente tem que dosar muito bem essas coisas, né? Então, esse é um desafio, realmente, de como que a gente agora pode ainda manter
resgatar a atividade investigativa experimental, né? Que é uma coisa que é característica dos museus de ciência e que a gente não pode perder isso. Carlos Wagner e Renata, quem pega a palavra? Vai lá, Renata, você. Beleza. Não sei, é uma pergunta que mexe muito, assim, comigo, né? Em termos de trazer uma reflexão, né, sobre o que a gente poderia fazer. Eu concordo com o André Luiz. Eu acho que a partir desse momento em que a gente percebe, né, que classes D e E, enfim, pessoas de ambiente rural, e classe, enfim, C também, né, porque A e B são as que têm maior acesso à internet. Quando a gente percebe que a gente já está deixando de dialogar com essas pessoas por dificuldade de acesso à internet, por má qualidade, né, da conexão, eu acho que uma das formas de a gente fazer divulgação científica para essas pessoas e com essas pessoas é não deixando de conversar com essas pessoas, seja por meio de uma escola, seja por meio de... Mas aí, qual é a grande questão? É o corpo físico. A gente precisa estar presencialmente em algum lugar para fazer algo com elas que seja presencial e online ao mesmo tempo. Para mim, enquanto divulgadora, mesmo sem pandemia, tá? Mesmo sem pandemia, eu acho que para a gente poder dialogar com as pessoas que são das classes D e E, a gente não pode deixar de considerar, quando for possível, o contato presencial da forma mais segura possível. E aí, eu acho que enquanto não é possível, né, enquanto a gente está nessa realidade que a gente vive hoje em dia, e isso vai perdurar até 2021, quer dizer, até 2021 ou 2022 não sabemos, mas eu acho que um dos caminhos, né, dessas grandes questões será que a gente deveria fazer esses grandes eventos? Né? Será que esses grandes eventos são a resposta? Porque o André Luiz, ele trouxe que o acesso à internet possibilita alcançar um público maior do que o evento presencial. Na teoria. Na prática, será que isso é verdade? Né? Por exemplo, o que a gente está percebendo, pelo menos aqui no Rio, né, e a gente vê, enfim, em matérias jornalísticas, né, nessas reportagens, né, em rede nacional, é que muitos alunos de escolas municipais e estaduais não estão entregando exercícios, não estão tendo acesso direito à internet, não estão na mesma linha de quem, né, de classes, né, mais favorecidas financeiramente, que já estão na corrida lá na frente, justamente por ter internet de qualidade, por ter a internet. Então, não sei, eu sinceramente não sei se a gente está conseguindo atingir. Na teoria, a internet possibilita ir lá do fim do Rio Grande do Sul até a última pontinha do Amapá, mas não sei se na prática a gente está conseguindo isso. E eu acho que por isso que eu coloquei esse slide referente à comunicação no WhatsApp, porque muitas pessoas têm o celular, têm o aplicativo de mensagens que é o mais utilizado pelos brasileiros, é o WhatsApp, tem pesquisa sobre isso, e em vez de talvez pensar grandes eventos, não deixar de pensar neles, mas priorizar também outras formas de comunicação. Acho muito importante que você está trazendo, Renata, né? Porque você está a partir do perfil, você diz ou você mostra alguns caminhos de onde a gente vai alcançar esse peixe que está fora da rede. E a gente não está buscando, porque quando a gente pensa, foi uma transição muito brusca. Nós estamos na transição, né? Nós fomos bruscamente atravessados por uma pandemia e tivemos que parar de pensar em atividades presenciais, onde a gente estava na nossa zona de conforto, com vários desafios, com desafios diferentes, para ir para um outro espaço, para o web, né? E na web as coisas são outras, né? E aí nós temos Carlos Wagner querendo falar alguma coisa. Eu queria dar um pitaco aí, o seguinte, Sim. Eu acho que esse momento, né, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Isso. E aí, veja bem, eu acho assim, claro que encontrar todo mundo aqui numa tela pequenininha aqui é algo meio que sem
é algo frio, né? Mas ao mesmo tempo quente, que você tem a oportunidade de encontrar, né? Um exemplo que eu queria dar, que eu achei muito legal e consegui me emocionar, foi com essas peças de teatro científico que estão sendo realizadas aí pelo YouTube, com um grupo lá de São Paulo, Arte e Ciência no Palco, né? Com o Carlos Palma, o Oswaldo Mendes, né? Eu vi uma do Vicente Antônio, né? Do Florestan Fernandes com Antônio Cândido, né? Uma história de uma amizade muito legal, muito bom, a imagem de qualidade, uma coisa muito legal e emocionante, né? E, inclusive agora no final aí do encontro vai ter um aí em Submissas, né? Então, assim, você vê até o próprio teatro tentando se reinventar, né? Teatro é aquela coisa, né, ali do palco, aquela coisa da emoção, aquela coisa ali já presente, e os caras migrando ali para, né, a questão, né, do audiovisual, que é um desafio isso. Então, assim, eu acho que nós estamos no meio da pandemia, tentando reinventar. Eu concordo com vocês aí que essa história das lives está dando nas canelas mesmo aí. Você participa de algumas que às vezes são interessantes, que contribuem e tal, mas às vezes fica só no vídeo, você sente aquela vontade, né, da interação, e que não vai ser como era, né? Eu acho que na realidade, a pandemia ela veio expor essa desigualdade que existe que já existia. Não foi a partir da pandemia, não. Essa desigualdade, né, do povo brasileiro. Né, aquele povo, né, desigual, que não tem acesso à internet, que chega cansado em casa, é um trabalhador que às vezes não tem acesso à internet, que está ali mal preocupado em pagar as contas, né, do dia a dia. E revela as desigualdades regionais também, né, como vocês falaram, né? Eu acho que a história dos museus que estão no litoral, nas grandes cidades, está bem aí presente, né? E revela que o interior ainda continua com a exclusão. O planetário mais próximo daqui de Petrolina está a 500 quilômetros de distância, que em Feira de Santana. Claro que você tem aqui em Itacuruba, né, a atividade aí do Observatório Nacional. E depois tem 700 quilômetros, né, e continua isso, né? Ou seja, desde que eu estou aqui, né, o desafio é enorme de você fazer, né, essas ações, né, pelo interior, né, brasileiro. Então, assim, eu acho que tem uma revelação aí da realidade brasileira. Essa realidade está posta. Eu acho que o desafio da gente dialogar e comunicar com esse público revela estratégias, né? Acho que o Pavão falou uma coisa muito legal aí da gente ter nossos youtubers, né? Se tornar youtubers, que é um desafio, depende também da formação, né? E da disponibilidade, às vezes, né? De cada um. Então, acho que a Renata colocou uns dados aí bastante, né? Interessante aí em relação a esse público, né? Essas classes que a gente está, de fato, né? Tentando conseguir atender. Mas eu acho que você está correto, eu acho que vai ter muita relação que você pode fazer assim, isso aqui dá para a gente fazer presencial, tem que tocar, encontrar, todo mundo tem que se abraçar, né, tal, desde que não tenha, né, a pandemia ou que tenha a vacina, né, mas assim, eu acho que vai ter que oscilar, né, entre a parte, né, presencial, né, e a parte que é feita aí à distância, né. O Pavão tocou numa coisa que é extremamente importante para os museus de ciência, que é a provocação, né? Que ela vem dessa atividade que a gente faz isso no presencial, né? Que é provocar, né? Instigar para investigar. Mas também há modos, e eles encontraram modos de provocar o seu público para continuar nessas atividades. Eu vi uma colocação aqui falando que o presencial pode ser online também, acho que foi mais ou menos isso, e na conversa aqui, no chat, a discussão ainda vem ganhando força com relação a isso, né? Que é a questão do perfil dos museus, quem vai, se a classe D e E visita os museus geograficamente localizados, a Frida Marcha está perguntando, que os dados não revelam. A Lúcia Santana, do Museu Guild, minha colega, que convidou para essa mesa, que eu agradeço aqui, está falando, Renato, sua fala é muito importante, os museus comunitários se ressentem demais às atividades de presença. Aqui no Pará estamos tendo, inclusive, grandes problemas em disseminar informação, inclusive a lei Aldir Blanc. O próprio Museu Guild, que é uma atividade, que é
um espaço popular, né, frequentado pelas classes C, D e E, se ressente dessa ausência, né, e as pessoas questionam, reclamam demais, sempre perguntando quando é que o museu volta para as suas atividades presenciais, e a gente mantendo a posição com relação à questão da proteção da vida. E você mesmo respondeu para a Frida, né, Renata? Eu acho que, além de considerar se eles visitam, é ir até eles. O André lembra também da peça educativa do MUD, O Alto da Barca do Fisco, que visa as questões tributárias e bom uso dos recursos públicos. Ele também, a Andréa Costa, lembra que quase 100% da classe A acessa a internet, 74% dos brasileiros são usuários, e apenas 11% dos brasileiros acessam museus e exposições online. Como interpreta esses dados? Essa questão do acesso aos museus, esse é um problema que não vem com a pandemia. Ele cruza na pandemia também, ou se agrava ou se intensifica. As desigualdades desse país se intensificam no momento que a gente está, né? Já foi falado também por vocês, e isso é óbvio, né? Vocês querem comentar essas questões que estão sendo colocadas no chat? Fiquem à vontade, gente. Pode falar, senão eu vou fazer o Pavão ia falar, eu acho. Não, estou pensando aqui, eu gostaria de falar, mas eu estava pensando nessa questão da interatividade no museu. O museu, ele é essa coisa física, né? Você levar um choque do Van de Graaff. Pô, como que nós vamos fazer isso à distância? Né? E a gente sabe que essa experiência ela é marcante, né? E ela é um ponto inicial fundamental para você mudar a cabeça das pessoas, né? Você ter primeiro essa empolgação, vamos dizer assim, essa identificação, vamos dizer assim, com a ciência, né? E então agora nós estamos essa interatividade à distância. Como que nós vamos resgatar isso? Né? Bom, nós queremos voltar a abrir os museus. Nosso Espaço Ciência aqui está fechado desde o início desde março. Nós queremos reabrir, estamos preparando para reabrir, né? Mas enquanto não reabrimos, como que a gente está fazendo? Como que a gente resgata essa interatividade? E também, depois que a gente reabrir, naturalmente, isso vai ficar, né? Nós vamos continuar com essa experiência. Esse é um ponto. Eu queria também tocar um aspecto que a Renata levantou sobre assim, a visão do pesquisador de divulgação científica, né? Bem, eu acho que nós estamos evoluindo nessa área. O próprio CNPq, quando criou a aba de Educação e Divulgação Científica no Lattes, foi um avanço, né? E muitas pessoas que faziam isso começaram a registrar suas atividades e tal. Mas o pesquisador, vamos falar aquele pesquisador duro, ele, quando vai fazer divulgação científica, ele não tem uma formação nessa área. Em geral, ele faz aqueles banners carregados de informação, não sei o quê, bota lá no aeroporto para todo mundo ver, acho que ele vai ensinar todo mundo, não sei o quê. Mas é preciso ter uma reflexão que, às vezes, o pesquisador não precisa fazer isso. Ele vai fazer grande divulgação científica se ele fizer uma grande descoberta. Por exemplo, vamos pegar assim, o Lattes, César Lattes. O César Lattes, ele nunca fez divulgação científica, né? Assim, no trabalho, né? Mas ele foi um grande divulgador da ciência, porque todo mundo queria saber o que era esse tal do Pion, por que ele teve que ir lá no Chacaltay, lá nas alturas, por que ele detectou lá em cima. Então, quando um pesquisador faz uma grande descoberta, ele se torna automaticamente um grande divulgador da ciência, né? Bom, Einstein, basta falar da teoria da relatividade, qualquer outra pessoa que faz uma descoberta. Então, o pesquisador ele tinha que focar principalmente nisso. Claro, depois que ele fez uma grande descoberta, ele também ele se torna naturalmente um grande divulgador da ciência, né? Porque às vezes eu acho assim,
na universidade, a gente fala que são que existem 3 eixos, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, é como se cada um tivesse que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não, eu entendo assim, é a instituição como um todo que tem que cobrir essas 3 áreas, né? Então, vai ter aquele que vai ser mais focado na pesquisa, o outro que é também mais professor, e tem um outro que vai ter aquela área, aquela tendência para divulgação. Agora, no meio acadêmico, felizmente, está mudando um pouco essa visão, as pessoas estão reconhecendo que é importante fazer divulgação científica. Tanto é que o CNPq, por exemplo, admite em cada projeto que você coloque ali uns 5%, é obrigado até, para divulgação científica. Você tem que colocar no seu projeto de pesquisa destinar uma parte dos recursos para divulgação científica. Quer dizer, como eu disse, nós estamos avançando nisso, mas a gente precisa lembrar que divulgação científica é uma área de conhecimento. As pessoas, quando vão fazer uma divulgação de um dado tema, de uma coisa assim, não é... Isso tem uma técnica, tem uma metodologia, é uma área de conhecimento. Não é simplesmente transportar, fazer, como eu disse, fazer um banner que ele está acostumado a fazer para apresentar em pôster em congresso, ele faz um banner em português e bota coisa ali e acha que está fazendo divulgação científica, né? E também, sim, aí no meio acadêmico tem melhorado isso, porque antes quem fazia divulgação científica era taxado daquele, era pavão. Esse cara quer aparecer, porque quem faz divulgação científica aparece na Globo, aparece no jornal, aparece... Então as pessoas falavam assim, esse cara aí quer aparecer. Então, eu passei por isso no meio acadêmico, eu sentia. O pessoal falava assim, agora virou global. O pessoal dava aquelas gozadinhas no corredor, né? Então, agora está melhorando isso, mas ainda existe esse preconceito de falar para o grande público, não é bem o papel nosso, vamos dizer isso. Alguns colegas nossos ainda pensam isso, né? Mas a divulgação científica, eu só quero retomar o tema, a divulgação científica vem do aprofundamento na própria pesquisa. O pesquisador ele vai fazer uma grande divulgação científica se ele fizer uma grande descoberta. Isso que é uma coisa... aliás, é uma coisa que eu estou tentando fazer, viu? Eu sou divulgador aqui, mas eu estou tentando descobrir aí como descrever os hadrons, a cromodinâmica quântica. Eu queria ser famoso, que nem o Lattes, fazer uma grande descoberta, e eu ia ser um grande divulgador da ciência. Eu estou tentando, não desisti ainda não. Legal, Pavão. Eu acho que você tem razão, né? A coisa está mudando, mas ainda tem bastante pesquisador aí com um pensamento bem curtinho, e acho que talvez essa questão seja na formação dos pesquisadores, né? Como você falou, aonde as universidades, quando formam os seus pesquisadores, né, não investem, a não ser que ele tenha uma experiência num projeto que tem essa pegada da divulgação científica. E ele, mais tarde, quando tiver uma grande descoberta, vai ser um divulgador da ciência. Mas a gente, né, tem que fazer... Eu acho que as universidades têm que incorporar na formação do pesquisador uma coisa que, por exemplo, está incorporada no Clube do Pesquisador Mirim do Museu Guild. Eles aprendem a observar, a estudar e decidem como vão fazer sua divulgação. E essa divulgação depois vai ser apresentada para a coletividade. E depois esse material vai ser incorporado na biblioteca para estudo dos novos pesquisadores mirins. Essa experiência, para mim, é bem marcante, né? Porque se você não aprende e não valoriza como passar para os outros aquilo que você conhece, né, que é essa ação generosa de compartilhar conhecimento, como que esse pesquisador vai ter isso, né, estimulado, valorizado? Tem que ter políticas públicas, mas tem que ter também esse espaço de exercício, e esse exercício tem que começar cedo, na escola, inclusive, né, como vocês já falaram. Joyce, só contribuindo com a sua fala e a fala do Pavão,
apesar dos avanços e do aumento aí das atividades de divulgação científica, que a gente ainda vive o mito lá do Sísifo, né? Que é aquele grego que foi condenado pelos deuses de empurrar a pedra eternamente, né, até o cume da montanha, né, e a pedra sempre rolava para baixo, né, então todas as vezes que a gente vai sempre empurrando aí na divulgação científica, mas a pedra sempre volta para o início, né, por exemplo, o experimento do Eratóstenes que o Pavão fez lá do Espaço Ciência, para provar que a Terra é plana, né, poxa, acho que todo mundo deveria já chegar a uma fase aí da vida e da educação e falar assim, poxa, não tem como a Terra ser plana, já foi comprovado aí, né, tanto pelos astronautas quanto pelo experimento, né? A questão das vacinas, né? Então, assim, quanto mais a gente avança nessas questões aí da divulgação científica e da popularização da ciência, e aí você tem aí essa parcela, né, do negacionismo sempre caminhando, né, em paralelo, e às vezes com uma velocidade enorme, né? Agora está bem veloz nesse momento, né? Então, eu acho que é um desafio permanente, né, para a gente, né, os divulgadores aí de ciência, né, essa busca na inserção e na inclusão, né, social desses excluídos. Exato. Tem uma pergunta da Tatiana Freitas para vocês. O fato de não haver no Brasil uma cultura científica sólida poderia justificar o baixo consumo de ciência e tecnologia, presencial e virtual, evidenciado recentemente em pesquisa de percepção pública da ciência? Se sim, como fortalecer a cultura científica? Como se fortalece a cultura científica? Eu posso responder, antes de responder, tentar responder essa, eu posso só voltar aqui num ponto que a Frida Martins colocou pra gente? Porque a Frida... Ela está te cutucando direto aqui no chat. Oi? Ela está te cutucando direto aqui no chat. Não, e Frida, ela fez uma live com a gente lá no Museu da Vida. Beijo, Frida. Obrigada pelas provocações, né, e por trazer aqui essas questões para o debate. Eu acho que o que ela está falando é super importante para a gente poder pensar sobre essa questão de como a gente vê a internet, né, e se a gente vê a internet realmente como um problema. E aí ela falou assim, a questão está nos museus e não na internet. São os museus que precisam repensar suas ações, tanto geograficamente localizadas, quanto nas redes. Você não acha? E aí, Frida, eu acho que são muitos fatores, é multifatorial mesmo. Porque quando, por exemplo, a gente está numa pandemia e a gente tem o dado de que algumas pessoas não acessam a internet e a única forma que a gente tem de dialogar com essas pessoas seria pela internet, porque não dá para encontrar, a internet é um problema, né? Tipo, isso é um fato porque, enfim, estruturalmente no Brasil tem pessoas que não têm a internet que outras pessoas vão ter e a gente já não consegue, já tem ali uma barreira entre a gente, tipo, entre a pessoa com quem a gente gostaria de dialogar, né, e aqui por parte dos museus. Então, eu acho que a internet é uma questão, é uma barreira, é um problema. Mas pensando, por exemplo, nessa questão se não tivesse pandemia, né, se a gente pudesse tá podendo encontrar com as pessoas, se a gente pudesse presencialmente fazendo as nossas atividades, aí eu concordo. Aí eu acho que as nossas ações, né, geograficamente localizadas, elas precisam ser repensadas no dia a dia, né, repensadas e construídas no dia a dia. E aí eu acho que o problema não está só nos museus. Eu acho que mais uma vez é uma questão de estrutura. Eu acho que é estrutural na sociedade, falta de financiamento para os museus, e aí isso impede já deles poderem, né, repensar essas ações e irem na localidade, né, das pessoas que não visitam os museus de ciência, né, e fazerem atividades com essas pessoas. E acho que, para além do financiamento, remete a gente a uma questão de política pública, né? Então, acho que na nossa estrutura a gente já tem questões que limitam a dinâmica, né, interna e diária de um museu, e aí, às vezes, a gente fica dependente das pessoas visitando a gente, né? E eu acho que muitos museus fazem isso, além de terem as suas atividades presenciais, muitos museus têm programas de museus itinerantes, né? E vão até as pessoas. Eu acho que o museu, ele nunca pode deixar de ser isso, tanto presencial quanto também ir até aquelas pessoas que, historicamente,
e isso é refletido através de números hoje em dia, não são visitantes de museus, né? E por quê? Eu falei muito. Você trouxe uma outra pergunta da Tatiana? Trouxe, mas eu vou fazer o seguinte, a seguinte observação, porque o Conceito já está puxando a nossa orelha, tá? Nós temos 4 minutos para finalizar. Então, eu vou pedir para vocês, para cada um dos 3 queridíssimos, fazerem suas considerações finais, 1 minuto para cada, né? Para a gente fechar e vamos responder o que estava em aberto. Aqui ainda chegou uma última posição do André Luiz. A população científica é muito importante, mas o problema não é a falta de informação. A internet está aí com muito material, informação confiável. O problema é a informação que não agrega conhecimento. Isso é mais uma das coisas que chegou aqui. E a outra que chegou, acho que era isso, acho que você respondeu. Eram as políticas públicas, da Tatiana Freitas. Como fortalecer a cultura científica, mas você também pegou esse gancho. É isso. Vamos fechar, vamos para nossas considerações. Nós temos 3 minutos, 1 minuto para cada um, para a gente poder encerrar, tá? Quem começa? Carlos Wagner? A cultura... Tá bom. Desculpe. A cultura científica, eu acho que ela precisa ser, para a gente aperfeiçoar isso, a cultura científica da população, seria necessário que, no processo educacional, outros equipamentos fora a escola estivessem envolvidos mais formalmente. Então, os museus deveriam fazer parte do sistema de educação, educação cultural da população, porque estamos falando da cultura científica, cultura artística e os diferentes tipos de cultura, vamos falar assim. Ou podemos falar só em 2, né? Arte e ciência, para fazer um resumo. Então, o problema é esse, quer dizer, a sociedade como um todo tem que evoluir a ponto da gente ter museus de ciência não apenas no litoral, mas no sertão, em todo canto. E, aliás, lembrando um slogan que a gente usava, né? Eu usava quando era presidente da BCNC, que é por um museu de ciência em cada esquina, né? E hoje eu estou falando que a gente deve batalhar para transformar os shopping centers em museu de ciência, né? Que é uma batalha que a gente tem que fazer aí. Quando a gente conseguir mudar a estrutura da sociedade para que essas coisas, para que as pessoas vão para o shopping comprar, vai comprar roupa, vai comprar coisa, mas tem que ter a cultura de ir para o shopping para comprar discussões, comprar controvérsias, comprar conhecimento, né? Não comprar, né? Construir seu conhecimento, né? Bom, isso aí é uma sociedade que a gente está esperando e estamos construindo, estamos esperando chegar lá. Não vai demorar muito, não. Eu estou começando a ficar de barba branca, mas não desisti de ver isso ainda. Wagner, é você. Meu microfone estava desativado. Sou eu? Sou eu, Renata? É você. Olha, Joyce, agradeço aí, né, você, Pavão e a Renata, né, e a turma aí da BCMC pelo convite, e acredito o seguinte, eu acho que acho que muitos de nós aqui têm a razão do viver, né, através da divulgação, né, científica, né? Eu acho que essa questão aí da cultura científica, ela está muito associada a um apelamento de uma cidade educadora. Acho que não só os museus educam, mas as ruas, os bairros, as feiras, os shoppings, os estádios, os rios, né? O Rio Amazonas aí, né? O Rio São Francisco, o rio, o próprio mar também. Então, eu acho que é necessário que a gente promova uma educação integral, que aí a educação científica também está no meio. Se a gente não fizer isso, a cidade que não cuida das pessoas, que abandona as pessoas para carregar e reciclar lixo de forma desumana, a cidade que não cuida das pessoas para enfrentar uma fila do auxílio emergencial, a cidade que não cuida dos indivíduos para fazer o seu exercício ao ar livre, é uma cidade que não educa, é uma cidade que deseduca, é uma cidade que exclui, né? Então, acho que é necessário que se pense aí, né, um modelo de
de cidade, e a gente está no meio desse contexto aí, dessa sopa, né, e que é necessário, né, transformar desse modelo, né, ideal. Então, acho que valeu a pena aí o bate-papo aí, galera. Um abraço a todos. Eu gostaria muito de encontrar todo mundo. Estou com saudade de todos aí, né? Vi aí a fala de vários colegas aí da Fátima, do Polonese, né, do próprio Miguel. Um grande abraço aí, Miguel. Galera, que saudade de todo mundo aí, viu? Valeu, Joyce. Obrigado, Carlos. Renata. Joyce, Wagner, Pavão, obrigada muito pela, enfim, pela tarde em conjunto, obrigada a todo mundo que estava assistindo, pelo debate, e vou responder, então, muito rapidinho, Tatiana, como fortalecer essa cultura científica. Primeiro, trocando de governo, né, que pena que está gravando, nossa senhora, realmente estou muito preocupada, mas trocando governo. Segundo, tentando eleger, eu acho, né, mulheres negras, né, que são as pessoas que historicamente não apenas na nossa sociedade, mas em muitas outras, né, de vários outros países, são as pessoas mais historicamente excluídas. Mulheres negras estão na base, né, da nossa pirâmide social, e tentando eleger essas mulheres porque eu acho que fortalecer a cultura científica, para além da gente tentar pensar essa questão de governo, fortalecer a cultura científica passa por fortalecer a nossa política e dar espaço de atuação para as pessoas que não estão representadas historicamente. E eu concordo muito com a fala do Pavão, e o Wagner também tocou nesse ponto, que a gente está construindo a nossa cultura científica um pouquinho todos os dias, por mais através de diferentes espaços, né? Por mais que a gente hoje em dia esteja percebendo retrocessos, a gente ainda assim está construindo, né? E aí eu acho que essa cultura fortalecida a gente vê também lá na frente. Legal. Gente, eu agradeço muitíssimo estar aqui, o convite da DCMC. Muito bom. O pessoal do NUD de ter possibilitado esse encontro. Foi uma tarde enriquecedora, eu aprendi demais com vocês. Eu quero dizer que foi que a gente trouxe para cá, para a discussão, pontos essenciais para a divulgação científica e muito bons para a reflexão. Eu saio daqui com mais esperança, com mais renovação, além de esperar a vacina, de acabar essa pandemia, da gente poder estar nas ruas novamente e da gente vamos construir, né? Vamos construir esse presente e esse futuro, que a gente continue muita ciência de qualidade para todos e que essa ciência faça a diferença na vida das pessoas desse país, de qualquer canto da Terra. É isso. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa gente. noite, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau a todos aí. Obrigado. Abraço a todos aí. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Beijo, Pavão e Wagner. Beijos. Some não, gente.